Olá, nós somos alunos do curso de Produção Cultural e esse BookTube é destinado à matéria de literatura brasileira. Nesse vídeo vamos tratar sobre o poeta antilírico brasileiro João Cabral de Melo Neto e a sua obra Morte e Vida Severina. O autor, que fez parte da geração de 45, terceira e última fase do modernismo, nasceu em Recife no dia 9 de janeiro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro, aos 79 anos, no dia 9 de outubro de 1999. A história conta a odisseia de um retirante que sai da sua terra natal, em Serra da Costela, seguindo o fluxo do rio Capibaribe, com a intenção de chegar à grande capital, em Recife. Durante toda a sua trajetória, ele tem alguns pequenos encontros com a morte em busca pela vida. Como podemos observar no título, morte vem antes de vida, alterando o ciclo natural. Justamente porque para esses severinos do sertão, a morte precede a vida. Podemos observar também que no texto, severina serve como adjetivo justamente dessa dureza dos severinos do sertão. Podemos observar alguns pontos muito importantes no poema. A narrativa em versos é apresentada durante toda a estrutura do poema, os 18 quadros, o poema dramático construído através de diálogos e monólogos, mas a relação de lidar com a morte durante todo o poema. Podemos observar isso de forma clara através de palavras-chave como defuntos, enterros, rezadeira e muro do cemitério. Podemos observar que a estrutura toda do texto é composta por redondilhas e rimas toantes. As rimas toantes são a coincidência de vogais tônicas, e redondilha é o nome dado à contagem de sílabas. O poema todo de Morte e Vida Severina ele é composto por redondilhas maiores, que são sílabas heptassílabas. No caso, são 7 sílabas. E aqui podemos fazer a divisão. Morte e Vida Severina. A 8ª sílaba ela é ignorada. A obra também é carregada por uma abordagem política, não tratando apenas de temas relevantes como seca e a fome, mas também a distribuição de terra. O nosso primeiro poema analisado é o Dirige-se a Mulher na Janela, que depois descobre tratar-se de quem se saberá. Nesse momento do poema, João já está em uma cidade e ele está em busca de emprego. E ele começa uma conversa com uma mulher que está na janela. A partir daí, os versos são todos rimados entre si e são versos de 4 estrofes, todas rimando uma com a outra. E aí essa conversa, ela se configura em uma ladainha, que é uma intertextualidade com ritos bíblicos. Durante todo o final da fala dessa mulher, ela fala de que fazia por lá, caracterizando a ausência de emprego, de oportunidades de vida de onde o retirante veio. Na continuação, Severino consegue finalmente chegar à capital, que seria Recife, o lugar de onde ele peregrinou, até chegar lá em busca de esperança, onde finalmente tem empregos e água. E em um determinado momento ele decide descansar e ele senta na frente de um cemitério e se apoia no muro. E aí, daí que se dá toda uma conversa entre dois coveiros e eles começam novamente a falar sobre morte. E aí ele percebe que ele vai até a grande cidade justamente em busca da vida e lá ele encontra de novo a morte. E é aí que ele começa a antecipar a morte já anunciada, porque na reflexão dele sair do sertão, vim para a grande cidade, onde tem água, onde tem comida, onde tem esperança, e novamente a morte continua a perseguir ele, Onde que será que está essa vida tão desejada de Severino? E aí, então, quando que ele começa a pensar no suicídio nele, de pular da ponte. E daí, a gente já começa a entrar numa intertextualidade, que é quando o auto de Natal pernambucano, ele começa a ser introduzido na história, porque surge essa ideia do suicídio, de Severino, e aí ele começa a conversar com José, e aí que começa a narrativa. Seu José, mestre da carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida. E essa parte ela é muito interessante, essa representação da vida, de você saltar da vida. E aí, depois desse diálogo e dessa pergunta que ele faz para o seu José, vem uma senhora correndo e ela grita para o seu José: compadre José, compadre, que na relva estás deitado,
Conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida, não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida. E é muito interessante essa dicotomia, que enquanto o Severino ele pensa em saltar de fora para a vida, vem uma criança e salta de dentro para a vida. E aí é onde entra essa intertextualidade, né, com os ritos bíblicos e com o Alto de Natal pernambucano, porque faz referência justamente ao Alto de Natal de Jesus Cristo. E logo depois, mais para frente, tem a representação e a analogia dos Reis Magos, onde toda a vizinhança começa a levar presentes e não são presentes diferentes de Reis Magos, né? Que são presentes luxuosos, presentes de ouro. São, na verdade, presentes mais simbólicos e pobres, né? Porque é o que representava e o que caracterizava o pessoal daquela região. Esse é o nosso último poema, que é o Carpina fala como retirante que esteve de fora sem tomar parte de nada. E basicamente, né, essa é a grande resposta de todos os questionamentos que Severino teve durante toda a sua jornada, né? Que ele se perguntava o tempo todo, né, para que viver, já que ele saiu daquela vida miserável. E aí quando vem o nascimento do filho do Carpina, que salta para a vida, e aí que está a resposta dele, né, porque ele diz, a vida o respondeu com a sua própria presença viva. E é muito interessante essa palavra viva, a vida te respondeu com a própria presença dela viva, né? Porque o tempo todo ele vem com a morte antecedendo ele, e aí é a vida que vem e responde ele os questionamentos dele de pra que viver. E aí é por isso que é interessante o Severina como adjetivo, porque por mais que a vida seja severina, seja dura e difícil, né, ele passa pela seca, ele passa pela falta de trabalho, ele precisa ser vivido, né? É interessante também notar que no início do poema ele passa por diversas mortes, né, por diversos acontecimentos sofridos, e aí ele termina com a vida, que por mais que a morte seja precedente da vida, o final de tudo é vida. E é isso, a conclusão desse booktube, essa é a conclusão do vídeo, né, da análise sobre o poema de João Cabral de Melo Neto, chamado Morte e Vida Severina, que por mais que a vida seja doída, dolorosa, ela precisa ser vivida, né, esse é o caminhar. E esse é o nosso vídeo, a nossa conclusão do grupo de literatura brasileira.